Meus caros irmãos e irmãs, estamos iniciando mais uma Léxio Divina. E o texto do Evangelho para esse domingo, que é o terceiro domingo da Páscoa, está em João 21, versículos de 1 a 19. E o texto diz o seguinte: naquele tempo, Jesus apareceu novamente aos discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Apareceu assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe: vamos contigo. Saíram, pois, e subiram a barca, mas nesta noite nada pescaram. Já de manhã estava Jesus na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhes Jesus: jovens, tendes algo para comer? Responderam: não. Disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e encontrareis. Lançaram-na e não podiam arrastá-la por causa da multidão de peixes. O discípulo predileto de Jesus diz a Pedro: é o Senhor. Quando ouviu que era o Senhor, vestiu a roupa, pois não estava com a sua veste, e se atirou à água. Os outros discípulos se aproximaram e, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da margem, apenas uns 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas preparadas e sobre elas peixe e pão. Disse-lhes Jesus: trazei algo do que pescastes agora. Subiu Pedro, arrastando para a terra a rede repleta de 153 grandes peixes. E embora fossem tantos, a rede não se rasgou. E Jesus lhes diz: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe quem era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproxima, toma o pão e o reparte, e faz o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira aparição de Jesus, já ressuscitado, a seus discípulos. Quando terminaram de comer, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais que estes? Responde-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Pergunta-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Responde-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu, porque o Senhor lhe perguntara por 3 vezes. Mas lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu te asseguro, quando eras jovem, tu mesmo te cingias, ias aonde querias. Quando ficares velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará aonde não queres. Dizendo isto, acrescentou: segue-me. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Meus caros amigos, este texto do Evangelho traz para nós muitos ensinamentos. No primeiro momento, vemos aqui Pedro dizendo aos seus amigos, aos seus companheiros: eu vou pescar. É interessante isso, parece uma coisa simples, mas o que significa? Significa que Pedro estava querendo retomar a sua antiga profissão. Quer dizer, o tempo deles com Jesus havia terminado. Jesus morreu e agora eles tinham então que retomar a sua antiga profissão. Interessante também vai ser a resposta dos outros: nós vamos contigo. Mas eles não conseguem pescar nada. Então, no primeiro momento, eles tentam ali a noite toda. E aí, Jesus passa. E então Jesus logo pergunta, né? Pescaram alguma coisa? Que decepção certamente eles tiveram em responder nada. Mas, por outro lado, o que isso também significa? Que eles não deveriam voltar à antiga profissão. Agora era a hora de evangelizar, de sair pelo mundo, né? Como mesmo Cristo já havia dito antes a eles. Mas então eles não conseguem pescar nada, mas quando Jesus aparece, manda que eles lancem a rede para o outro lado, à direita da barca. Então o que vai acontecer? Vem um número enorme de peixes, 153 grandes peixes. Um outro dado também que chama a nossa atenção é que um pescador não tem o costume de contar o número de peixes, sobretudo o número tão grande, 153. Aqui a gente pode perceber também o seguinte, que segundo o costume antigo, havia cerca de 153 espécies de peixes. Qual a mensagem que isso deixa para nós? Quer dizer, na barca de Pedro cabe todos nós. Então nós, como cristãos, né, o peixe no passado era o símbolo também dos cristãos. E assim nós somos chamados a estar na barca de Pedro. Também vemos, por fim, o diálogo de Jesus com Pedro. No primeiro momento, Pedro, responde a Jesus: tu sabes que eu te amo. Mas depois da terceira pergunta, ele se entristece. O que isso significa? É que no primeiro momento, Jesus usa um termo em grego, ágape, que quer dizer um amor capaz de doar a vida um para o outro. Mas Pedro responde com a expressão filia, que é o amor de amizade. Então o que Jesus pede de Pedro é muito mais do que ele pode dar. Então por isso que ele responde de uma outra maneira. Mas quando chega a terceira vez, Jesus se adapta a Pedro. Jesus usa filia, então quer dizer, ele se entristece, não por ter lembrado das 3 vezes que negou Cristo, mesmo porque Jesus não olha para trás, Jesus não tira dele a chave, o poder que havia lhe dado antes, de ser o primeiro ali dos apóstolos, mas Jesus confirma Pedro na frente de todos e ao mesmo tempo Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, no sentido de confirmar a sua atuação na igreja. Que nós hoje possamos também pedir a nosso Senhor que nos ajude para que possamos sempre seguir no caminho da evangelização. Todos nós que recebemos o batismo, temos essa missão de ser também anunciadores da ressurreição de Cristo. Hoje vemos que Jesus fala a Pedro, mas fala também a cada um de nós: tu me amas? Que nós possamos sempre responder de uma maneira positiva. O nosso amor por Jesus seja realmente o primeiro, de todos os mandamentos. Amar sobre todas as coisas.
Peçamos também a Nossa Senhora que interceda sempre por nós e nos ajude a trilhar o caminho da perfeição todos os dias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.